Olá, eu sou Jefferson da Fonseca, ator e jornalista, e mais uma vez tenho o prazer de estar no nosso Sempre um Papo, nesse encontro virtual, e hoje com a felicidade de ter o Rafael de Oliveira aqui comigo. Rafael, quem está vendo a gente, você podia dar aí o seu olá para quem está com a gente hoje. Salve, seguidores do Sempre um Papo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre literatura. Literaturas, né? Literatura oral, poesia, infância. Prazer. Bom, o Sempre um Papo é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo. Nós temos o patrocínio da CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E a gente vai ver agora um vídeo de 1 minuto da nossa patrocinadora, da CEMIG, e a gente já volta nesse encontro aqui com o Rafael. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Olá, estamos de volta e hoje com o prazer de receber o Rafael Oliveira, autor, entre outros, de Ciranda das Frutas. A gente vai conversar um pouco sobre Ciranda das Frutas, mas a gente também vai falar sobre Enquanto o Rio Corria, também vamos falar de pescaria sem anzol. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou começar com uma pergunta que você mesmo me provoca em um dos seus livros, que é: o que é ser um barranqueiro, né? Nossa, não, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse papo maravilhoso sobre literatura, né? Uma das minhas paixões. E a minha outra paixão é as barrancas do Velho Chico, né? É essa identidade barranqueira que eu tive o prazer de ter nascido entre o Cerrado e o Rio São Francisco. E aí isso meio que me deu um pouco dessa identidade, me deu direito territorial da identidade barranqueira. E aí já está um pouco a resposta, né? Fatalmente, nós que estamos aqui entre Pirapora e Petrolina, a gente que nasce nesse trecho do Rio São Francisco, a gente tem um pé no Cerrado, que é barrento, né, que tem essas barrancas, e o outro pé dentro do Rio São Francisco. Então a gente é meio anfíbio e a gente se alimenta, se nutre do rio e do cerrado, né? É o piqui, é o peixe salgado com abóbora, é o baru, que é assim, muito mais gostoso do que nozes. Então nós temos uma riqueza muito grande de sabores e isso acaba transbordando para a gente na literatura, na música, as paisagens do São Francisco inspiram a gente, né, a compor, a pintar, a, a produzir cultura que está intimamente ligada com esse território. Então, ser barranqueiro é, é ter essa identidade atravessada desde o nosso nascimento, pelo rio, pelo cerrado. E aí essa cultura que nasce desse encontro de gente e território nesse contexto que é denominado de barranqueiro. E eu vi você falar com essa paixão, claro que faz imediatamente a gente se identificar e reviver os seus livros, a sua escrita, né? Tão inspirada nessas paisagens, nesse lugar, né? E revisitando aí a sua infância, certamente, você é nascido e criado, né, na região. O Rafael Oliveira, ele é
de Pirapora, sempre em Pirapora, né, no nosso norte de Minas. Eu também queria que você me falasse, Rafael, um pouco sobre essa iniciativa do Clube Literário Tamboril, que é uma iniciativa incrível, né, que parece que você tem abraçado aí, que tem te rendido muitos frutos. Na verdade, foi um outro contexto aí da vida e da realidade de carência da nossa região, né? Porque no Brasil a gente já tem uma carência de políticas culturais e de acesso, né? Que dê acesso à cultura. E quando a gente está tratando desse escopo de direitos culturais que são negados, né, para a população brasileira como um todo, e a gente pensa no norte de Minas, que é uma região ainda mais carente, aí o buraco, digamos assim, é mais embaixo. E esse clube literário Tamboril, ele nasceu num momento onde a gente assistiu o fechamento da nossa biblioteca pública aqui na cidade. E aí, dentro desse contexto aí de negação de mais um direito cultural, né, eu me manifestei nas redes sociais, outros escritores, né, pessoas interessadas em literatura, a gente foi se manifestando ali nas redes sociais e a gente acabou se encontrando, né, para fazer um manifesto, um abaixo-assinado. E quem diria que lá em 2014, 2013, 2014, desse manifesto, né, pelo direito à literatura, a gente iria se tornar uma associação, né, sem fins lucrativos, que abrimos uma biblioteca comunitária, ao invés de esperar do poder público, né, que reabrisse a nossa biblioteca pública, nós mesmos fomos lá, arregaçamos as mangas e abrimos uma biblioteca comunitária. 5 anos depois, essa biblioteca comunitária se tornou editora comunitária e hoje é uma maravilha, assim, frutificou. O tamboril, eu não sei se você sabe, mas é uma árvore muito frondosa, presente no nosso cerrado, né? E a gente escolheu esse símbolo para o nosso movimento cultural lá em 2014 muito oportunamente, porque essa árvore está ficando cada vez mais frondosa e hoje ela está dando frutos assim como jovens escritores, né, que a gente ministra oficinas de escrita literária, contadores de história, e além da biblioteca própria, né, que já conta com mais de 12 mil livros no acervo e atendimento gratuito para a população, né, em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então é isso, o Clube Literário Tamboril começou como um movimento, né, comunitário mesmo, coletivo ali, de um manifesto, e hoje ele se tornou um grande empreendimento sociocultural. Sei que quem está vendo a gente certamente está muito curioso, a gente vai aguçar e provocar essa curiosidade ainda mais. A gente vai falar dos livros. Ciranda das Frutas tem data de 2015, mas já está caminhando para outras edições. Queria que a gente estava conversando antes aqui da gravação, a gente estava falando nos bastidores um pouco sobre já a necessidade, né, isso já está frutificando de outros modos, né? E aí eu queria que você me dissesse nesse momento dos planos de Ciranda das Frutas. Nossa, então, eu fiquei muito feliz aqui pela nossa conversa nos bastidores, de você ter me dito que esse livro encontrou com a sua criança interior, né, e satisfez aí muito bem esse prazer da leitura deleite, né, quando a leitura realmente toca um lugarzinho ali na alma da gente, e que promove esse encanto. E o Ciranda, ele surgiu quando eu dava aula, né, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação, e eu via os meus alunos ali com dificuldade de acessar a poesia. E eu sempre falava com eles, olha, poesia não é um texto, porque muitas vezes a criança tem dificuldade ele associa a leitura com algo escolarizado, né? Como se fosse uma obrigação, tem que ler, tem que ler. E eu falava, olha, então começa pela poesia, porque poesia não tem nada a ver com texto, não tem nada a ver com aula de português. Poesia está no olhar. E aí os meninos falavam comigo, mas como assim, tio? Poesia está no olhar. E aí eu falava, quando você olha para uma nuvem no céu e você imagina um bichinho, você está olhando com poesia. Quando você não imagina nenhum bicho, nenhuma forma, nada, você está olhando sem poesia. E aí quando você olha para uma fruta e imagina a esquisitice, a delícia, o nome, tudo a respeito daquela fruta que vai além de ser uma fruta, além do preço da fruta, né, além de qualquer coisa que seja, você está fazendo poesia. E aí eu comecei a provocá-los com isso, e aí me surgiu a ideia do abacaxi.
Foi a primeira fruta. Eu olhei e falei, ó, você já imaginou que fruta esquisita que é o abacaxi? Ele tem uma coroa. Quem mais tem coroa? Aí eles falavam o rei, a rainha. E aí eu já ia falando, mas espera aí, então o abacaxi é um rei ou é uma rainha? Né? E aí a gente ia conversando, conversando, e uma aluna minha, eu pedi para eles fazerem um poema sobre um tema livre. E ela desenhou um coqueiro e escreveu assim: o coco caiu. Ponto final. E aí todos os outros riram dela, porque eles fizeram poemas complexos, cheios de rima. E eu falei, gente, você me tocou, foi a que mais me tocou. Porque o coco caiu, dá o som do coco caindo. O coco caiu. Isso parece um coco quicando. E aí os meninos ficaram assim, ai tio, você também fica exagerando com tudo. E aí eu vim para casa com esse coco caiu, sabe? O coco caiu. Isso é muito sonoro. E aí eu mesmo me propus a tentar fazer o exercício que eu estava propondo para eles de olhar para o abacaxi, né? E aí eu fiz o primeiro poema, que é o Rei das Frutas. E daí eu não parei mais, porque uma vez que você vai puxando esse fio assim da imaginação, né? Aí eu ia no supermercado e comprava um caqui e ao mesmo tempo no carrinho de compras ali tinha o tomate do lado. E eu ficava pensando, meu Deus, mas é muito parecido. Será que um tem inveja do outro, né? Porque um é sobremesa, o outro é salada. E assim foi, sabe? E aí agora o Ciranda chegou no leitor, se tornou um livro deles, né? E muitos deles leem o livro e quando chega na página final sente a falta da sua fruta preferida. E toda criança vem me falar, não, falta a manga. Ai, nesse livro seu falta o coco, nesse livro seu falta a melancia. E aí eu tô com essa lista de frutas como a siriguela. Eu falei, gente, como eu não lembrei da siriguela, olha que nome gostoso, siriguela. Sem dúvida. Sem E aí dúvida. agora existe projeto para um Ciranda 2 com essa listinha de frutas. Eu me senti presenteado com a sua ciranda. Vou me atrever na minha ousadia aqui de ler caixa de presente na página 20, se me permite. Claro. Caixa de presente. Toda semente é uma caixinha de presente que a natureza pôs na fruta e que a fruta deu pra gente. Dentro dessa caixa, sem laço, sem enfeite, sem cartão, esconde-se um presente maior que uma bola, maior que uma boneca, maior que bicicleta, videogame ou avião. Se a gente abre a semente, não vai encontrar brinquedo, vai achar outro presente totalmente diferente. Mas não abra agora não. Nessa caixa de presente está guardado um arvoredo. Tem que plantar a semente para desvendar o segredo. Quero te agradecer, porque, enfim, como disse para você nos bastidores, você já revelou aqui para quem está vendo a gente, peguei os seus 3 livros, né? E aí, de repente, quando acabou, eu falei, gente, já acabou, porque eu li com a minha criança mesmo, né? A gente, nas urgências da vida, na fase adulta, a gente acaba lendo para os filhos. Eu tenho 3 filhos, tem um garoto, né? O caçula tem 12 anos, ainda criança, mas a gente acaba tendo pouco tempo para esse lugar, né? E quando você diz, a gente olha para as nuvens e imagina um bicho e está fazendo poesia e está vendo poesia, que ruim que a gente cresce, não é? Queria que você me falasse um pouco disso, como é que você lida com a criança, o Rafael adulto, o professor, nas responsabilidades que tem, e como é esse encontro dos seus pelo menos 2 eus, né? Esse eu adulto com esse eu criança. Quais são os conflitos que surgem aí, Rafael? Olha, eu uso um disfarce de adulto, né? Que ele é composto de barba e óculos né, toda uma postura que eu treinei bastante, Sim. porque se eu não me dominar, a criança toma conta. E eu aprendi isso trabalhando mesmo com as crianças, né? Eu iniciei aos 18 anos dando aula em projeto socioassistencial, né? E não dá para você ser professor e querer participar da formação, porque a gente não forma as crianças e os adolescentes, a gente participa da formação deles, né? Não dá para você se propor a uma profissão dessa se você for adulto, totalmente. Porque senão você vira um guia chato, sabe? Normativo e dono da verdade.
Então, sempre nos intervalos das aulas, ou quando faltava energia elétrica, ou quando tinha alguma quebra ali daquela rotina normal da aula, eu era o primeiro a propor coisas estapafúrdias ou aceitar ideias estapafúrdias das crianças. Né? Não, vamos pegar dois galhos de planta e vamos para a rua jogar rouba-bandeira, vamos brincar disso, daquilo. Esse próprio exercício, né, de olhar para as coisas, imaginar poesia, representar, fazer teatro, contar piada. E aí eu fazia eles encenarem, fazia roda de piadas e vamos encenar as piadas, como se fossem contações de histórias. E tudo isso me ajudou muito a não perder esse contato com a minha criança interior. Então, quem trabalha comigo sabe que, vez ou outra, eu faço alguma estupidez infantil. Quando eu estou em viagem, então, eu viro um risco na Defesa Civil, me monitora, porque eu quero subir nos lugares, eu vou numa exposição de artes, alguém tem que amarrar minhas mãos, porque eu quero tocar, sabe? Eu gosto dessas experiências sensoriais, que a criança ela não está muito aí para... Às vezes você apresenta para a criança uma escultura, numa exposição, e você fala, não pode tocar. Mas aquilo ali tem umas texturas tão formidáveis que, poxa, a regra deveria ser toque, né? Experimente com as mãos também. Então, eu acho que a gente, quando vira adulto, a gente fica querendo, não sei, sempre travar essa criança. E a literatura acaba sendo... Eu tenho uma amiga escritora também que se chama Neide Graça, que ela tem um projeto que chama Literatura para Todas as Idades, que é com livros infantis para idosos. E eu acho formidável isso, porque a partir do momento que eu fiquei sabendo do projeto dela, eu comecei a imaginar de que não existe literatura infantil. O que faz a gente se tornar esse adulto, muitas vezes travado, é a gente classificar as coisas como infantil e adulto. Isso é um comportamento. Brincar é parte do comportamento da criança, trabalhar é do comportamento do adulto, né? E não existe. Essa literatura não pode ser dita que é para criança e aquela para adulto, né? Então, eu acho que é isso, a gente quebrar um pouco essas caixinhas onde a gente enquadra ali o que é ser infantil, o que é ser adulto, vai ajudar a gente a acessar essa criança com mais facilidade. Fernando Sabino nos ensinou lindamente, nos ensina lindamente a essa ideia de morrer menino, né? Assim, de nascer velho e morrer menino nesse lugar. E lendo você, e aí a gente vai falar de um tema que é muito caro acho que é muito caro para todos nós, que é essa questão mesmo das crianças feridas, essa questão do próprio Freud, quando diz que a criança é o pai do homem, né? A criança é o pai do homem nesse lugar. E aonde é que a gente se perdeu, onde é que a gente está se perdendo? E aí me lembra e me remete também ao Rudolf Steiner com o primeiro setênio, o segundo setênio, com uma ideia de que no primeiro setênio nós somos essa esponja que absorve tudo ao seu redor, tudo ao seu redor. Você quer ver você olha para um adulto complicado, certamente foi uma criança cheia de problemas, com falta de acessos, né, com muitas questões. E a gente ficaria... Restrições, a gente ficaria aqui até amanhã falando sobre isso. Mas eu queria exatamente assim, te provocar nesse lugar. Assim. Primeiro, como é o sentimento de formar novos leitores a partir desse lugar que é tão caro para a gente, né, que é na origem, né? Ali nesse lugar que é tão caro para a literatura, que enfim, contribuir para que as crianças estejam menos feridas e de preferência até que nem se firam, né? Como é que é para você assumir esse lugar de forma tão aguerrida e tão inspirada? Olha, eu nem me atrevo a escrever para adulto, porque o adulto ele vai tentar, digamos assim, classificar, embasar, né? Eu vou fazer aqui uma resenha dessa obra, eu acho que o autor está embasado nessa teoria, nessa filosofia, nessa linha de pensamento. Quando a gente lê um livro complexo, né, daqueles livros maravilhosos, eu acabei de ler um da Toni Morrison e Paraíso, muito bom. Flores para Algernon também li recentemente e a cabeça da gente fica fritando. Quando eu li O Sonho e a Fúria, eu fiquei assim extasiado, imaginando mil e uma coisas.
E aí, sempre quando eu leio um livro desse, eu fico pensando, gente, que horror, já pensou eu escrever para adulto e lá do outro lado ter um adulto racionalizando assim, dessa forma que eu escrevi? E a criança, ela não racionaliza, né? Passa pelo coração, passa pelo humor, passa pelos sentidos, né? Você estava falando aí dessas fases da experimentação do mundo, e essa primeira infância, ela é algo que a gente não deveria perder, porque experimentar o mundo pelos sentidos, né? Essa experiência de vida que a gente tem na primeira infância, a gente não poderia perdê-la, porque a gente não, o mundo é muito vasto. E se a gente deixa de experimentar o mundo com os sentidos da audição, do tato e tal, a gente vai perdendo uma sensibilidade para um monte de coisa que a gente ainda não conhece, né? Quantos cantos de pássaro estão aí ao fundo, né, do seu local de trabalho, da rua por onde se está transitando, e uma criança está atenta a isso. A gente deixa de estar atento a novos sabores, né, a novos cheiros, novos sons. E aí é nesse lugar que eu tento trabalhar com a literatura com a criança. É imaginar que eu posso escrever para a criança sabendo que ela vai degustar o livro ali em todas as suas possibilidades. Se eu disser de uma água do rio quentinha ou gelada, a criança vai ter mais facilidade de entrar nessa água por meio da literatura do que o adulto, né? A capacidade imaginativa da criança ainda está ligada nesses sentidos, né? Ela vai imaginar com a audição, ela vai imaginar com o tato, com a visão, e a gente vai racionalizar, a gente que é adulto, né? Então, eu embarquei nessa ideia de escrever só para criança, a princípio, é, por saber que eu vou conseguir me conectar com a criança, sabe? Quando eu falo das frutas, geralmente quando eu dou dedicatória, né, e eu falo com a criança, né, embarque nessa salada de versos ou nessa ciranda de frutas e bom apetite, né, poesia para comer. E aí algumas crianças, quando leem a dedicatória, ficam assim, nossa, eu vou adorar esse livro, porque é um livro para se comer, para se ver, para imaginar o cheiro. Já teve criança que falou comigo, nossa tio, esses poemas podiam ter cheiro. E aí eu fiquei imaginando, já pensou que barato, cada página tem o cheiro da própria fruta. Então, eu levo essa missão de escrever para criança exatamente para tentar prolongar nelas aí, quem sabe elas se tornem boas leitoras, né, por meio da literatura, do que está escrito ali, mas mais do que isso, quem sabe elas se encantem, elas se alimentem de poesia, de imaginação, e isso vai se prolongar nelas. Quem sabe na vida adulta elas ainda levem um pouco dessa experiência por causa do contato com a literatura. E eu acredito que o contato com as artes na primeira infância e na segunda infância são capazes de nos tornar pessoas sensíveis, né? Menos expostos a essas feridas emocionais, a essas fragilidades que são do ser humano. Mas a arte existe porque a vida não basta, né? Então é um pouco isso. Oportunizar para essas crianças essa experiência, que elas consigam carregar para o resto da vida como um aprendizado. Eu vou te pedir para falar, a gente está, né, dando uma ênfase maior aqui à ciranda das frutas, embora a gente esteja falando de uma maneira geral também da literatura para criança, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre pescaria sem anzol e enquanto o rio corria. Você já começou a falar um pouco sobre a inspiração do São Francisco, mas queria que você dissesse um pouco, né, como é que ter essa inspiração, ter o privilégio de ter crescido também aí às margens do São Francisco e como o velho Chico te tocou nesses seus 2 livros. Então, quando você me fez a pergunta sobre o que é ser barranqueiro, eu tenho 2 grandes feridas identitárias que estão ligadas a isso. A primeira é que eu não sei nadar, e a segunda é que eu nunca pesquei, porque eu tenho dó dos peixes. Eu já até me levaram para uma pescaria quando eu era menino, aos 11 anos, e o rio estava numa cheia bonita, sabe? E eu fiquei com dó de colocar o anzol ali na água. Eu falei, putz, mas se eu jogar aqui, vai que um peixe vai se machucar. E essas 2 feridas que eu tenho identitárias, da minha identidade barranqueira, sempre me fizeram questionar, será que eu sou menos barranqueiro por não nadar e não pescar? E aí, pensando em escrever para crianças do meu lugar, né, eu quis trazer essas experiências, né, para a literatura.
para que as crianças consigam se imaginar mais próximas do rio. Ainda que elas não vão pescar ou nadar, eu acho que isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? Porque eu sempre estive na beira do rio, mas eu pensei em escrever livros para provocar nas crianças a vontade, a curiosidade de ir até o rio, que a gente sabe que as cidades vão crescendo e muitas vezes vai se desenvolvendo, né? Como diria o Krenak, né? Desenvolvimento é estar desenvolvido, né? Perder o envolvimento. E a cidade vai se desenvolvendo e as próximas gerações, né? Se não forem levadas a se conectar com o seu território, elas vão perder esse vínculo. E no nosso caso, é muito arriscado que as nossas crianças percam o contato e o vínculo com o Rio São Francisco e com o Cerrado. O Cerrado é o nosso bioma mais ameaçado no país. E aí eu pensei, vou escrever para essa criança barranqueira, estimulando-a a pensar no Rio, a vivenciar o Rio e a amar o Rio. Mas eu tinha que buscar protagonistas, né? Então eu imaginei 2 livros, o Yin e o Yang, um livro que tivesse um menino, um livro que tivesse uma menina, e assim, brincando também com essa questão de gênero, né? Porque a minha menina aí no Pescaria Sem Anzol, a Luzia, ela quer ser pescadora, né? Muitas vezes algumas pessoas me falam, mas por que você não colocou o Davi querendo ser pescador? Então, são histórias que eu aprecio muito por causa disso. Né? No livro Enquanto o Rio Corria, o Davi foge de casa de madrugada para tentar encontrar as lendas que a avó conta, né? A lenda do caboclo d'água, da mãe d'água. E no outro livro, Pescaria Sem Anzol, a Luzia já quer ser pescadora como o avô, porque além de pescar, ele tem histórias maravilhosas das pescarias. Então é isso, eu tenho tanto amor por esses livros, estão tão no lugar íntimo meu, né, por falar do meu território, que eu nem sei muito se foi um processo que eu consigo explicar, assim, sabe? Foi algo que veio e que eu quis contar essas histórias para as crianças. E as ilustrações são incríveis, né? A Anícia Caldeira, o Davi Nascimento, o Vinícius Ribeiro, né? São ilustradores que parece que revisitaram essa infância com você também, né? Trazendo tudo de mais sagrado e tudo de mais, enfim, bonito, né? E uma das coisas, esse movimento que a gente falou logo no início, do Clube Literário Tamboril, eu sou um dos fundadores, né, da biblioteca comunitária, mas esse pessoal todo de Pirapora, todo mundo daqui, é uma cidade super pequenininha e todo mundo super talentoso e esse movimento cultural permitiu que a gente se encontrasse, né? E eu fiquei numa felicidade enorme de saber que, poxa, aquele texto que eu tenho pode ser ilustrado por alguém da minha cidade, alguém que vai entender do que eu estou falando, né? Porque a gente sente essa ligação do texto com a ilustração, não só porque eles são muito profissionais e sensíveis, mas porque eles são do mesmo lugar, eles sabem desse sentimento, sabe? Para mim isso é muito especial também. Pertencimento, envolvimento, né? Como você disse tão bem. Passou rápido demais o nosso tempo aqui, mas eu queria que você dissesse para quem está vendo a gente, primeiro, como encontrar você nas redes sociais, encontrar você e os seus livros também. Então, gente, pelo amor de Deus, já acabou esse papo? Eu tenho mais um tempo? Olha, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer aqui, mas eu fiquei preocupado com o horário. Mas por favor, pode dizer, quem está vendo a gente está curioso aí para ver os seus livros. Achei que era um preâmbulo, apenas a introdução esse papo, que é essa prosa. Mas, primeiro, eu tenho que agradecer vocês, né, por essa abertura para a nossa literatura barranqueira e convido a todos os seguidores do Sempre o Papo e quem for ver essa conversa futuramente nas redes, a conhecer a Biblioteca Comunitária Tamboril, né, clubeliterariotamboril.com, tanto no Instagram, no YouTube, no site e lá mesmo no Instagram você consegue adquirir os livros. Hoje nós temos 13 títulos publicados de autores daqui da cidade. Então eu estou aqui representando uma galera muito competente e que produz literatura desse lugar geográfico, territorial, cultural que pode ser interessante, né, de ser conhecido aí para todo brasileiro.
Você já me falou um pouco sobre isso, mas aproveitando aqui essa deixa de você poder continuar um pouco mais, eu queria que você me dissesse assim, ainda que você seja esse adulto, né, essa criança disfarçada, barbada, né, essa criança disfarçada, eu queria que você me dissesse, primeiro, Rafael, da dificuldade que a gente acaba encontrando, porque crescer, a gente sabe naturalmente que não é fácil, né? Os desafios, no dia que te dão um CPF, você perde um pouquinho dessa, né, dessa alegria e dessa espontaneidade, tudo que você disse e você convive tão lindamente com os seus alunos, com as crianças, com os seus leitores, que é essa liberdade no entendimento e nessa absorção. Você, ainda que uma criança disfarçada, mas inevitavelmente crescendo e com os desafios da vida adulta, como é que se dá em você esse conflito na criação? Em que momento você percebe que a sua criança está afetada com as dificuldades da vida moderna, desses tempos atuais? A gente sabe que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Certamente você atravessou aí uma pandemia com as mesmas dificuldades que muita gente no mundo. Como é que isso está em você? A criança que escreve hoje, o quão afetada ela foi ou é por essas dificuldades que a gente tem vivido? Nossa, é um desafio cotidiano a gente não se deixar engolir, sabe, por essa areia movediça de informações, de desinformações, de polarização, de ameaça a direitos, né? A gente milita aqui na nossa região pelo acesso aos direitos culturais, né? Principalmente para crianças e adolescentes, que é um acesso à humanização por meio da arte, da criatividade. Isso humaniza a gente. E a gente vê a gente está nadando contra a corrente, né? Porque a gente vê que o grande movimento civilizatório, digamos assim, que a gente tá imerso nele, né? É no sentido de transformar a gente em máquina, em algoritmo, em pessoas manipuladas ali por interesses que a gente desconhece, inclusive, né? E no meio disso tudo, eu tento buscar momentos para me desligar das redes, me desligar dos noticiários e tentar buscar referências ali no Manuel de Barros, no Guimarães Rosa, na própria literatura infantil da Ruth Rocha, porque não tem como eu alimentar o meu imaginário de criança se eu não estiver lendo aquelas delicadezas que o Manuel de Barros escreve sobre o Bernardo, ou se eu não lembrar sempre do Miguelinho. O Miguelinho é uma criança que eu gostaria de embalar todos os dias para ele dormir, sabe? E essa literatura infantil, sabe? Se eu não, que a gente denomina infantil, né? Para você ter ideia, recentemente eu comprei o primeiro livro que eu ganhei aos 6 anos de idade. Eu não tinha, a minha família era carente, então eu não tive contato com os livros na família. Eu fui ter na escola. E na minha formação ali do prezinho, a diretora deu para cada aluno um livro. E eu sempre lembrava desse livro, Pode que Pode, que é de um escritor de Belo Horizonte. E agora, adulto, eu estava sentindo falta de algo assim que me tocasse, sabe? E eu fui procurar no Mercado Livre, Pode que Pode. Então, para você ter ideia, se eu não fizer esse exercício, eu não consigo, sabe? Se eu não tiver nutrido disso, eu não tenho como externar nada. Então, é sempre estar buscando ali essas referências. Não adianta a gente querer escrever para a criança, querer promover encantamento, se a gente não tiver em contato com ela, se a gente não estiver rindo, brincando. E de vez em quando eu estou andando em lugares amplos e do nada eu faço uma estrelinha. Sabe aquele movimento de capoeira, Aí as pessoas olham para mim como se eu fosse doido. Eu falo, não, eu tô desvirtuando meu corpo aqui porque ele está andando muito reto. Então, se eu não der essas piruetas de vez em quando, sabe, se você não der uma gargalhada, se você não brincar com a criança, para com a criança e brinca com ela daqueles jogos de mão, sabe, andoletar, 10 minutos. Isso já te destrava.
Então, isso, é estar com as crianças e agir como criança de vez em quando e acessar essa literatura sensível, delicada, bonita. A gente vai entrar num tema que é muito delicado, mas certamente você vai ter muito a dizer sobre isso, né? Especialmente os assombros que isso te provoca, que é a inteligência artificial, onde um sujeito dá uma linha, um pernilongo que é maestro e mora na Lagoa Dourada e que reuniu pernilongos para ensaiarem um concerto a noite inteira. E aí disso vem 15, 20 páginas escritas por sabe lá o quê. Como é que você vê isso? Como é que você recebe a inteligência artificial, muito especialmente aí nos livros, na criação e na escrita para crianças? Nossa, nesse sentido, eu sou totalmente retrógrado, porque eu não consigo conceber a gente entregar o nosso diferencial, né? Aquilo que nos humaniza, como eu disse, aquilo que nos difere de tudo que existe, que é a criatividade, a sensibilidade, a gente entregar isso nas mãos de máquinas, né? Nas mãos de algoritmos. Isso me assombra, sabe? Chegou a me tirar o sono. Eu vi notícias no ano retrasado sobre a greve dos roteiristas, né, de Hollywood, e eu vi o tanto que o trem era sério. Recentemente, inclusive, assistindo a uma série, eu vi que a série era feita por inteligência artificial, porque teve um momento que o trem ficou assim, sabe, você fala, gente, mas isso daí não tem sentido, parece que foi uma máquina que escreveu. E aí eu fui ler a respeito e realmente, 70% do roteiro tinha sido feito por uma máquina. E aí eu fico imaginando, quando eu vejo pedagogos indicando técnicas para as professoras utilizarem inteligência artificial dentro de sala de aula, eu fico imaginando que esse é um caminho que a gente vai ter que trilhar de alguma forma, porque nós não vamos ter que lutar contra ele, não vamos conseguir, não vamos ter ferramentas para lutar contra ele. Então a gente já foi vitimado pelas redes sociais, pelos algoritmos, isso há pouco tempo, né? As nossas democracias no mundo, elas quase ruíram por causa disso, porque a gente não soube lidar. E eu acho que a gente vai ter problemas por causa da inteligência artificial, mas eu acho que aquele fator humano vai fazer a gente de alguma forma superar. Mas eu não vejo sabe, um caminho muito promissor. Eu acho que a gente vai passar por poucas e boas, e espero que isso não atinja as nossas novas gerações, né? Porque eu fico assombrado realmente com isso. Porque você imagina bem, eu também trabalho com técnicas de atuação, enfim, há muito tempo já, eu sou um pesquisador, né, das técnicas e das teorias do psicodrama, do trabalho de interpretação. E a gente vê que o trabalho para a criança, ele não é um trabalho, ele faz aquilo, ele constrói aquelas verdades. Quando você vê uma criança brincando de pai, de mãe, de tio, de médico, enfim, né, trazendo essa coisa mesmo, assumindo outros papéis, ele não inventa mentiras, né? Ele acredita e constrói verdades. Então, desperdiçar de fato isso, ou contribuir para que essas coisas não aconteçam de forma tão natural, é um assombro, isso é um terror, né? E aí eu Não, vejo... sem contar que as crianças reproduzem o mundo que elas enxergam, né? Então, as crianças que brincavam no século XVIII brincavam observando a realidade da sociedade daquele tempo. As crianças que brincavam na rua em São Paulo de 1910, que não tinha nem 20 mil habitantes, eram crianças que brincavam com aquela realidade, né? Elas representavam aquilo nas suas brincadeiras. As crianças do pós-guerra começaram a brincar de arminhas, daqueles bonequinhos de soldadinhos, não sei se você lembra, Sim. que estiveram presentes na nossa infância até a década de 90, aqueles bonequinhos arrastando armas então, assim, crianças que forem educadas, sensibilizadas, que forem influenciadas, né, o seu imaginário for povoado por realidades criadas por inteligência artificial, né, o que elas vão reproduzir? É um esvaziamento, né? É um esvaziamento e a gente está caminhando para um problema ainda maior, que é a inteligência artificial desenvolvida pela inteligência artificial. Isso que é ainda mais perigoso, né? E aí quando você
eu me senti ancorado nesse lugar, né, na volta às origens, às raízes nas minhas primeiras infâncias, né, com os seus livros nesse lugar, né, de uma escrita, e se me permite também, na ousadia aqui de uma outra leitura, que é o João Lima. Eu tenho um irmão chamado João, e eu achei espetacular você brincar desse modo com o João Lima. Eu queria ouvir na sua voz, você tem esse livro fácil aí? Ou sabe de cor o João Lima? Eu tive que doar o meu exemplar porque essa edição esgotou. E o meu exemplar eu tive que doar. Mas Sabe de você cor? falando do João Lima, não sei de cor. Inclusive, os meus leitores me confundem mais, porque eu brinco com eles quando a gente vai ler o João Lima, e eu falo, gente, imagina, é o nome de uma fruta que virou sobrenome. E aí eu pergunto para as crianças, se você tivesse um sobrenome de fruta, qual seria? E aí uma menina um dia me falou bem assim, eu seria Kathleen Melancia. Então, assim, as crianças vão me confundir a tal ponto, porque cada uma joga um sobrenome, né, maravilhoso, que eu não consigo decorar um poema tão simples quanto o João Lima. Posso aqui ousar e ler para Por você? favor. Lê para quem está vendo a gente, João Lima, está na página 6 de Ciranda das Frutas. Diz assim: se eu me chamasse João, eu seria o João Melão. Se eu fosse filho da Maria, seria João Melancia. E se meu irmão chamasse Ivan, eu seria o João Maçã. Se meu pai fosse o Arlindo, eu seria o João Tamarindo. Se fosse amigo da Joana, eu seria o João Banana. Mas não preciso de outra rima, eu já me chamo João Lima. Eu acho isso maravilhoso. Está aqui, tão bem ilustrado, o João Lima, né, no texto do Rafael Oliveira. Rafael, quero te agradecer imensamente. Vou deixar esse tempo aqui para você se despedir de quem está vendo a gente. Espero ter uma nova oportunidade no volume 2, volume 3, volume 4 aqui da Ciranda das Frutas, e que essa ciranda não pare nunca. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. E aí, você com quem está assistindo a gente. Eu é que agradeço mais uma vez e digo também vida longa ao Sempre um Papo, porque esses espaços de diálogo, né, entre a gente que produz literatura, o leitor, esse espaço que não é pedante, arrogante, nós não estamos tratando de uma arte inacessível, né? Eu milito pela democratização da literatura e por quebrar esse estigma de que literatura é para uns poucos que a entendem, né? Que nosso Brasil ainda é muito semi-analfabeto, né? Então, essa oportunidade é muito cara para mim de estar falando de uma maneira tão descontraída. E eu deixo também aqui, para quem nos assistir, esse convite de olhar para o mundo com poesia, né? Poema é um texto, é um gênero literário, mas poesia não, poesia está na gente. Vamos falar com poesia, vamos educar as nossas crianças com poesia, vamos olhar para o mundo com um olhar poético e acessar essa criança. Vamos ler literatura infantil, gente. Não existe... todos nós fomos criança. E se a gente bem souber, essa criança ainda está ali em algum lugar. A gente não passa pela vida sem atravessar essa fase, né? Vamos lembrar aí de como a gente experimentava o mundo, de como a gente se encontrava, né? Uns com os outros, para brincar, para discutir. Assim a gente, quem sabe, quando adultos, a gente vai se encontrar, vai trocar ideias de uma forma muito mais harmoniosa. Se o mundo fosse governado pelas crianças, né? Quem sabe a gente teria um mundo muito mais divertido. Então fica esse convite, vamos ler literatura infantil. Vamos também incentivar as nossas crianças a produzir literatura infantil. Quem sabe a gente aprenda com elas. Fica o convite do nosso menino Rafael, uma conversa entre meninos aqui. Quero te agradecer, Rafael, imensamente pela sua doçura, né, pela sua capacidade de resgatar e de promover mesmo uma conversa entre crianças aqui, né, o meu leitor criança. Você quebrou completamente o meu esquema aqui de perguntas, eu tinha me formatado aqui e foi uma conversa linda. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve. Felicidades. Te espero nas barrancas de Pirapora. Sim. Um grande abraço, muito obrigado por você que está com a gente. Quero convidá-los também, nós temos centenas de entrevistas aqui no nosso canal, no YouTube do Sempre um Papo. Esteja sempre com a gente e até breve.